Muita gente se incomoda com o melasma. É uma mancha de difícil tratamento. E uma das alternativas que eu mais gosto de utilizar para o gerenciamento dessas manchas é o microagulhamento. E é sobre essa intervenção em melasma que eu quero conversar com vocês nessa live de hoje. Sejam bem-vindos. Deem coraçãozinho aqui para a gente mostrar que está ao vivo, porque eu preparei uma super aula para vocês entenderem todo esse processo da mancha e como que o microagulhamento pode sim ser um grande aliado para clarear essas manchas. Afinal de contas, a gente está falando de uma disfunção crônica da pele. Melasma não tem cura, a gente gerencia, né? Por isso que a gente usa esse termo, gerenciamento. Tratamentos efetivos que vão melhorar essa mancha a ponto dela não voltar mais, infelizmente ainda não existe para o melasma. Eu brinco que ele é o diabetes da pele, né? Vai ter que estar sempre controlando, porque à medida que pegar um sol mais forte, né, no verão tende a escurecer, o mormaço, o calor, agressões, o estresse, tudo isso vai fazer com que a pele responda com mais pigmento. Porque é uma disfunção no melanócito. Essa célula que produz a melanina, ela funciona de uma forma anormal. Ela produz muita melanina. E não precisa de nada, ela faz isso normalmente. Por isso que ela está doente, né? Ela não está normal. E para a gente pensar, e o raciocínio do controle do melasma precisa compreender esse funcionamento, né? E é daí que a gente vai começar, tá? E depois vocês vão entender exatamente a que nível de lesão, que nível de estresse que eu preciso evitar para não ter um efeito rebote, para não piorar a condição desse melasma e realmente ser efetivo no microagulhamento, né? O tratamento ser efetivo, ele clarear com o microagulhamento e por que ele faz isso. Então, esse melanócito que está muito responsivo, muito estressado, disfuncional, primeiro de tudo, né, ele precisa começar a trabalhar de uma forma mais equilibrada. Né? E dentro do processo de melanogênese, dentro de uma melanogênese normal, né, o que acontece? Eu tenho uma síntese desse pigmento lá no melanócito, que é essa célula responsável por produzir esse pigmento, que fica lá na junção derme e epiderme, ou seja, ele está abaixo dessa camada mais superficial da nossa pele. Quando começa a derme, que é essa camada onde tem já folículos pilosos, os vasos sanguíneos, matriz extracelular, o próprio colágeno, é ali nessa transição que está o meu melanócito. Eu separei até uma imagem aqui para ficar bem ilustrativo para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui até essa imagem é bem interessante porque compara... ficou... Será que eu consigo diminuir? Não dá para diminuir. Mas dá para pegar um pedacinho ali que compara uma pele morena e uma pele clara. Então, vocês viram que a quantidade de melanina diminui, né, grandemente de uma pele clara para uma pele morena. Então, vocês viram aqueles pontinhos bem pequenininhos que constam aqui na imagem da pele escura? Essa é a melanina. Então, o melanócito, ele é uma célula dendrítica que está lá embaixo. Ó. Tudo isso que está acima dela, pena que essa imagem ficou cortada. Não consigo mudar agora, mas vocês conseguem ver ali, né? Cada lado tem meio melanócito ali. Ele é uma célula dendrítica. Então, ele é produzido nesse núcleo e ele vai sendo distribuído, ou seja, a melanina vai sendo distribuída através desses melanossomas, que são essas vesículas escurinhas ali, ó, que estão cheias de melanina dentro, que é esses pontinhos pequenininhos que estão dentro desses melanossomas. Então, ele é produzido lá no melanócito e é distribuído até dentro dos queratinócitos, dentro dessas células, dessa proteína, que é responsável pelo extrato córneo, por essa camada externa da nossa pele, né, que compõe praticamente 100% da nossa epiderme. Só que ele se diferencia, né? Desde lá da derme até a parte mais externa, ele vai se diferenciando. Então, vem que ele fica mais achatadinho, ó. Lá no início, ele tá mais quadradinho, como se fosse um tijolinho, né? E daí, à medida que ele vai para a superfície da pele, ele vai ficando mais achatado. Então, essa melanina que está distribuída lá embaixo, ela está num queratinócito que ele está mais quadradinho. À medida que ele vai achatando, ele fica mais evidente essa pigmentação, porque ele está mais achatado, né? E daí, esses grânulos, eles são entregues, pelo fato de ser uma célula dendrítica, ele vai pigmentando toda essa camada de epiderme.
é isso que dá a coloração da nossa pele normalmente. Pessoas que têm a pele mais clara têm menos melanina, pessoas que têm a pele mais escura têm mais melanina. E o melasma, onde é que entra nisso? A gente está falando dessa célula ali, o melanócito disfuncional, ele produz muita melanina. Então, à medida que ele produz muita melanina, eu posso ter uma pele clara que tem essa concentração de pigmento, tanto quanto uma pele escura ali, pelo fato desse melanócito acabar produzindo mais melanina do que deveria, para dentro da tonalidade normal da minha pele, dentro do meu fototipo. E daí, concentra-se essa quantidade de melanina em regiões específicas, dando esse aspecto da mancha, dando esse aspecto escurecido para a pele. Então, dentro desse raciocínio, eu tenho todo esse processo de melanogênese, né, onde a melanina é produzida lá no melanócito, que de nada adianta eu somente retirar essa camada pigmentada para clarear. Então, sempre que a gente fala em tratamento de melasma, a gente tem que pensar em duas condições. Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento. Eu tenho que pensar em duas condições. Remover essa camada onde tem esse excesso de melanina concentrada, como... Parece que está ruim a minha tela. Limpando a tela aqui no meio da live. Como também controlando a ação desse melanócito, né? Fazer com que ele produza menos melanina. Então, eu sempre tenho que pensar em duas frentes de ação, tá? E o microagulhamento entra aonde nisso tudo? Pensem comigo. A gente tem uma ação de perfuração, né? Então eu vou lá e perfuro essa pele, gerando um estresse. Então teria tudo para dar errado, concordam? Teria tudo para dar errado. Afinal de contas, o melanócito, ele responde ao estresse, pensando em proteção. O que a melanina faz funcionalmente na nossa pele? Ela é responsável por proteger a nossa pele. Não é à toa que pessoas que são naturais, né? Vamos dizer assim, vamos falar agora de genética, né? De regiões muito quentes, já tem a pele mais escurecida, né? No continente africano, a pele é mais escura. Em continentes, né, lá norte, né, e sul, extremos, já tem a pele mais clara, naturalmente, porque não tem tanta exposição solar, não tem tanta necessidade de proteção. Senão, né, teriam disfunções ali, queimaduras e outros danos oriundos dessa exposição a uma radiação extrema. Então, o nosso corpo é muito inteligente. Então, se ele sente que está agredido, o que ele faz? Produz mais melanina para proteger. Dessa forma, eu evito o dano no meu DNA celular. Eu faço uma proteção com esse pigmento. E aqui, ó, eu até separei uma imagem que eu uso nos meus cursos de peeling para mostrar para vocês, e no meu curso de microagulhamento também, para mostrar para vocês o dano que ele vai fazer, o estresse, né? Então o estresse vai lá, a radiação, o agente estressante, o agente estressor vai fazer com que haja uma inflamação, né? Que haja uma sinalização de que eu preciso ir lá realmente produzir mais melanina para proteger essa célula, tá? Por isso que eu tenho que levar em consideração o dano que eu estou fazendo no meu microagulhamento. Como eu falei, teria tudo para dar errado, afinal de contas eu estou lá estressando o meu tecido. Então entra aí o primeiro ponto. O nível que a gente vai trabalhar no microagulhamento para melasma, e a gente ainda não está falando de ativos cosméticos, tá? Que é uma segunda parte. Estamos falando somente do estresse que eu estou fazendo com o microagulhamento. Como que eu vou evitar que esse estresse cause uma hiperpigmentação, um efeito rebote ou mancha a pele? Às vezes eu estou lá tratando o microagulhamento para uma disfunção e eu aprofundo tanto essa lesão que eu faço uma mancha. Afinal de contas, a hiperpigmentação é a intercorrência mais comum do microagulhamento. É o que pode dar errado do procedimento, realmente é eu manchar o meu cliente por eu aprofundar uma lesão, ou seja, eu faço um estresse maior do que eu deveria. E vocês viram ali como que o estresse vai produzir mais melanina, porque ele quer proteger essa pele num fototipo que já tende a responder com mais melanina. Então eu aprofundo muito essa agulha num fototipo alto ou num melasma, entendem? Então sempre que eu estou falando de fototipos altos ou de gerenciamento de melasma, o primeiro ponto que eu tenho que compreender no microagulhamento é controlar essa lesão, não gerar um estresse. Porque se eu ajo mais superficialmente, somente a nível de epiderme, Joana, mas daí não vai ter resultado. Não vai estimular colágeno, não vai clarear, porque o meu melanócito está lá na junção derme-epiderme.
porque o meu colágeno está em derme, lá abaixo disso tudo, né? Fibroblasto, matriz extracelular, está tudo lá embaixo. Então, eu vou fazer microagulhamento epidérmico, o que isso vai adiantar? Vai adiantar 100%, porque eu vou gerar uma cascata de inflamação via comunicação celular, via queratinócito, entende? Então, esse é o grande X da questão para a gente tratar melasmas e também para a gente tratar síntese de colágeno num nível adequado, numa qualidade adequada, não colágeno cicatricial, de reparo de lesão, por eu estar cutucando com a agulha lá na derme, com sangramento, aquelas imagens que a gente vê, né, de microagulhamento com o rosto pingando de sangue ali, não é interessante, porque ali eu estou ativando uma cascata de inflamação que estressa, né, o tecido, que ela é altamente inflamatória. Eu vou produzir ali fatores de crescimento, TGF, beta-1, metaloproteinases, porque eu estou gerando uma inflamação via plaqueta, tem extravasamento de sangue. Tudo isso vai fazer com que o meu organismo pense, opa, estamos em perigo. Produz colágeno logo para fechar esse buraco, né? E melanina, para proteger isso aqui, estamos em perigo, entende? E se a gente trabalha via comunicação celular, então é uma forma muito mais inteligente da gente trabalhar o microagulhamento a nível superficial. Eu estou levando a informação de que, opa, estamos em perigo, mas peronomútil, entende? Então eu vou lá e sinalizo para o fibroblasto, produz colágeno, repara essa lesão que ainda nem aconteceu, entende? Melanina, eu não vou lá produzir estresse nesse tecido para produzir mais melanina. Então, além disso tudo, eu vou conseguir fazer um espessamento dessa derme. Então, a ação da perfuração do microagulhamento vai clarear o melasma. A gente ainda não está falando de ativos, vamos chegar lá, tá? Eu quero que vocês compreendam o raciocínio do microagulhamento no melasma. O que realmente ele faz e por que ele é efetivo, tá? Então, a gente ainda está na primeira parte. Perfuração. Como que a perfuração do microagulhamento vai ajudar, tá? Então, se eu tenho toda essa cascata de inflamação controlada, sem estresse, eu consigo aumentar a minha derme. Eu tenho um espessamento de derme, porque todo esse estímulo de colágeno vai acontecer igual, só que com menos lesão. Então, eu aumento o derme. O que isso acontece? O que adianta eu aumentar a derme? Esse meu melanócito que estava lá na junção derme, né, epiderme, ele já está um pouquinho mais fundinho, porque a minha derme está um pouco mais espessa. E a parte de cima da epiderme é um dos procedimentos, um dos únicos procedimentos que faz espessamento de epiderme. Por isso que a pele fica lisa. Então, por que eu prefiro ele ao Lavian, por exemplo? Além de evitar o calor, né, que não é um laser interessante no tratamento de melasmas, então, mas tem muita gente que faz, ele é bom. Sim, gente, com preparo de pele, reparador, tem várias técnicas que a gente tem que agregar ali, mas ele não é, o cromóforo do Lavian não é o pigmento, que nem o ND-YAG, por exemplo. O cromóforo dele é a água, que nem um CO2 fracionado. Então ele faz uma desidratação do tecido, ele faz uma lesão, ele é ablativo. Claro que tem que trabalhar com conhecimento, né? Potências adequadas. Tem gente que tem ótimos resultados com Lavian para melasma. Então, eu não estou condenando a técnica, tá? Eu estou trazendo para vocês o raciocínio clínico do que realmente estimula o melanócito, o que deixa ele menos responsivo, tá? Então, no meu raciocínio, dentro das coisas que eu estudo, dos artigos que eu leio e da minha prática clínica, que para mim é soberana, então tudo que eu falo aqui, vocês sabem que vem de experiência, né? Vem do que eu faço lá no meu consultório, do que eu já vi, do que eu já errei, do que eu já acertei. Então, eu me considero uma facilitadora desse conhecimento para vocês. Então, depois de ter manchado muito cliente, né? De ter acertado, de ter manchado, a gente consegue lapidar e realmente trazer para vocês as informações de uma forma que seja mais assertiva, né? Que realmente colabore. Então, porque se por teoria, vai lá no YouTube, vai qualquer livro, vai ter um monte de teoria lá falando sobre um monte de coisa. Então, dentro do meu raciocínio, dentro da minha experiência, o que a gente vai fazer com esse espessamento dérmico? Essa pele lisa, essa pele com poros mais fechados, com oleosidade, hidratação, tudo isso mais controlado, só o microagulhamento me dá. E eu falo para vocês porque eu já fiz de tudo, tá? Então, realmente, esse espessamento de epiderme, se eu tenho... Vamos lá no nosso melanócito de novo. Deixa eu colocar aquela imagem de novo, porque ela está bem interessante para a gente compreender essa parte. Essa parte mais externa, tudo que está aparecendo ali é epiderme. Tudo que está aparecendo ali é epiderme, ó, queratinócito. Se eu tenho
um espessamento de epiderme que só o microagulhamento faz, o que acontece? Pensem comigo. Essa melanina ela está mais distribuída, ela está mais espalhada. Então eu tenho uma camada maior de epiderme. E o melanócito, que é a célula que produz a melanina, está cada vez mais para baixo. Então eu distribuo essa melanina de uma forma mais homogênea, eu tenho mais tecido ali, eu tenho mais queratinócito. Então, pensem comigo, raciocínio. Ela vai ficar mais clara? Se a melanina está mais espalhada ali, se eu tenho uma parede maior por cima, uma camada maior por cima desse melanócito, a mancha vai ficar mais clara. Então, tudo isso a gente está falando somente da ação da perfuração, tá? Ação que se eu fizer um microagulhamento e não colocar nada ali, se eu não permear nada ali, eu já vou ter uma melhora do melasma. Se eu fizer uma técnica seco, eu já vou ter uma melhora do melasma. Melhora 100%? Da mesma forma que seria se eu utilizasse os ativos? Claro que não. Mas se tu fizer, tem artigo mostrando isso, tá? Tem artigo científico publicado mostrando a melhora da perfuração a seco, tá? Da técnica a seco. Então, a gente consegue comprovar que todo esse mecanismo de espessamento de epiderme, de cicatrização, de cascada de inflamação menos inflamatória possível, tem resultado. A espessamento de derme funciona e eu não preciso fazer essa lesão com estresse. Essa lesão com uma inflamação via plaqueta, né? Que faça sangramento, que eu faça muita lesão nesse tecido. Compreenderam essa primeira parte? Então, vocês já viram que ele é uma baita de uma estratégia, né? Trabalhando superficialmente, microagulhamento epidérmico, tá? Agora vamos para a segunda parte, os ativos cosméticos. A maior sacada do microagulhamento, além dessa questão da cicatrização, que para mim é fantástico, né? A gente fazer essa perfuração e exigir reparo, realmente deixa a pele lisa, não tem nada que faça tão bem quanto ele. A gente está perdendo uma grande oportunidade se eu fizer a seco, concordam comigo? Se eu estou abrindo canais, eu vou lá com a agulhinha, faço várias perfurações, uma do ladinho da outra, eu tenho que aproveitar que os canais estão abertos, porque tudo que eu colocar ali, a gente tem um aumento de 200 a 500%, entendeu? 500 vezes mais absorção do que se eu aplicar sobre a pele íntegra. Qualquer coisa que eu colocar ali, vai absorver. Essa é a razão da gente não aplicar, por exemplo, filtro solar logo após o microagulhamento, porque eu estou aumentando a absorção de tudo que eu coloco ali. Então vamos comigo lá de novo, pensando na anatomia dessa pele. Se eu tenho essa camada de queratinócito, que vai se diferenciando até chegar lá na superfície da pele, né? O estrato córneo, o manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico não é queratinócito, mas até a parte mais externa, o estrato córneo, ainda falando de queratina e de queratinócitos, eu vou ter uma barreira muito grande. Então, para ultrapassar tudo isso, eu estou falando de um compactado de queratinócito. Por isso que não é tão fácil a gente ter resultados com produtos de uso tópico. Né? Se fosse assim, quando fala assim, tem um produto que é Botox-like, eu aplico e ele vai dar um efeito de Botox. Se fosse assim, gente, a gente não injetava mais Botox, é óbvio, né? Se eu consigo substituir a agulha por um creme, quem é o doido que ainda vai querer ficar se furando? É óbvio que eu vou optar o creme. Só que não tem esse efeito. É muito difícil ultrapassar extrato córneo e toda essa camada compactada de queratina que tem ali, com um ativo, com uma forma farmacêutica, vamos dizer assim, uma via de administração tópica, né? Que eu só vou depositar esse produto ali nessa base superficial. E pensem comigo, se eu depositar esses ativos lá em cima, onde está escrito ali, superfície da pele, lá em cima, depositei meu produto de uso tópico. Para ele chegar, aonde que ele teria que chegar para fazer uma ação? Lá no melanócito, que está lá na junção derme-epiderme, lá embaixo. Então, vocês já viram que é possível, mas é difícil, né? É possível, mas é difícil. Por isso que em todas as aulas de despigmentação, né, que eu dou, falando de preparo de pele, dos peelings, da ação cosmética, a gente tenta usar cosméticos, ativos cosméticos com baixo peso molecular, com um pH que contribua nessa absorção. Então, todos os fatores que a gente tenta driblar, né, e facilitar a entrega desse medicamento. Por isso que a gente chama a ação do microagulhamento, a ação cosmética dele, de drug delivery, né? Que nada mais é do que facilitar a entrega de tudo isso que eu vou colocar na superfície
aonde realmente esse ativo vai ter ação, né? Ele é um ativo, ele tem uma ação. E esse mecanismo de ação vai ser desenvolvido aonde realmente eu quero o efeito dele. Então, se eu quero controlar um melanócito, eu estou fazendo um drug delivery para esse fármaco, para esse ativo, chegar lá no meu melanócito. Então, o que eu quero fazer com isso? O que me causa de benefício? Eu tenho todo um processo de melanogênese. Eu tenho uma biossíntese de melanina que é controlada por diversas enzimas, cofatores, antioxidantes. E se eu conseguir utilizar esses produtos e fazer com que ele chegue lá, eu vou ter uma ação muito, muito, muito mais efetiva do que eu depositando ele sob a pele íntegra, né? Porque eu já tenho esses canais que vão facilitar a penetração e a absorção deles em até 500%. Então, eu tenho uma ação garantida. Agora, vem me dizer que Lavian substitui cosmético? Como? O microagulhamento, sim, consegue resumir o teu skincare, vamos dizer assim, facilitar o teu skincare. Né? Se tu fizer um microagulhamento todo mês, eu consigo colocar os ativos lá embaixo e sim, vai usando protetor solar todo mês e garante a absorção desses ativos mensalmente lá no consultório com o microagulhamento. Por essa razão que eu estou explicando para vocês. Agora faz sentido, né? Então, se eu faço essa perfuração e coloco esses ativos, aonde que eu estou trabalhando? Lá embaixo, lá no melanócito. Eu consigo infundir tudo isso lá no meu melanócito. E essa imagem aqui, eu uso ela no Skin Experience, onde eu mostro todas as situações que a gente tem que evitar, né? E o que a gente tem que utilizar nesse preparo e tudo mais. Então, pensem que eu estou tendo uma agressão, né? Lá em cima, pelo sol, né? Radiações e tudo mais. À medida que eu vou aprofundando, ó, essa célula que está com um contorno, essa imagem acaba ficando curta para vocês aqui na live, né? Que ela tem um contorninho marronzinho ali, vocês estão vendo? Ali é como se ali é o melanócito, tá? Ali é um desenho do melanócito. E vocês viram que lá no núcleo tem uma ação da síntese, onde começa essa ação, e resumindo ela, tem uma setinha aqui para o lado que mostra todas essas reações químicas do processo de síntese da melanina a partir do aminoácido tirosina, né? Então, a tirosina é convertida em melanina por uma série de reações mediadas ali pela enzima tirosinase, né? Tirosinase, o sufixo ase já está mostrando que é uma ação na tirosina, né? Ele então vai trabalhar clivando em algumas reações que vai modificar essa molécula de tirosina até ela virar melanina. Então, a tirosinase vai ser uma das enzimas que a gente vai bloquear e inibir nessa síntese. Por quê? Se eu tenho tirosina, eu não quero que ela se transforme em melanina. Então, eu vou lá e tento bloquear todo esse processo através dos ativos despigmentantes, dos ativos clareadores. E cada um deles, né, eu tô falando, agora eu falei especialmente dos inibidores de tirosinase, que são uma classe, então, hidroquinona, ácido cógico, tá ali, ó, essa imagem é pequena, né? Hidroquinona, ácido cógico, alfarbutin, que é um derivado também da hidroquinona, o ácido fítico é um antioxidante que também tem uma ação de inibição da tirosinase. Então, a gente tem diversos ativos que vão trabalhar nessa fatiazinha, nesse processo da conversão de tirosina, né, lá na primeira etapa, que está aqui bem pequenininha, né, em L-dopa, a gente chama, né, que é a segunda forma modificada da tirosina a partir dessa ação da tirosinase. A partir dali, a gente tem uma outra conversão que é em dopaquinona, né, que dali ela vai ser diferenciada em melanina, ou eumelanina e feomelanina, que são duas colorações diferentes dessa melanina. Então, dentro desse processo todo, eu tenho diversas reações químicas. E os ativos cosméticos vão trabalhar em cada uma delas. Então, eu falei aqui dos inibidores de tirosinase, mas além disso, a gente tem o quê? Olhem ali. Sabem aquela enzima que a gente chama ela de PONC, né? Que ela vai distribuir essa melanina lá no queratinócito. Então, eu tenho que ir lá também nessa parte. Não adianta eu só bloquear lá a tirosinase. Eu vou ter que ir lá inibir essa PONC também, que entrega a melanina lá, porque eu estou produzindo melanina o tempo todo, gente. Eu estou produzindo melanina o tempo todo. Então, não adianta eu só agir numa parte, porque ainda tem uma parte que já foi produzida e que ela vai ser entregue e vai pigmentar lá o queratinócito. Então, eu tenho que bloquear aquela parte que já está mais prontinha, entendem? A melanina já foi produzida, ela está dentro do melanossoma e ela já está sendo entregue lá no melanócito, olha lá.
Estão vendo essa filinha de melanossoma lá, ó? Um laranjinha, um pouquinho mais escuro, marronzinho, eu apontando aqui como se vocês estivessem vendo, né? Que está entregando ali nessa camada superficial, que são os queratinócitos. Então, eu consigo bloquear ali também, né? Então, a gente tem vários ativos, ó. A niacinamida já vai ali nessa reação. O ácido tranexâmico, ele já vai fazer, ele vai ter uma ação anti-inflamatória também, porque ele vai inibir essa melanogênese antes mesmo de começar essa reação. Então, eu diminuo até o fornecimento desse substrato lá no núcleo do melanossoma. Entendem que tudo isso ajuda e vai clarear cada vez mais. Então, quando eu penso em tratamento cosmético, eu tenho que pensar em todas as etapas. Ó, o Inaclear, lá embaixo, TGP2 peptídeo, Neurolite, o ácido ferúlico, que tem uma ação antioxidante, o Fisavi, entenderam? Então, tudo isso vai agir para essa mancha ficar mais clara. Então, é um desperdício eu ir lá e só trabalhar com ele a seco, né? Ninguém faz microagulhamento a seco, né? Então, quem domina a técnica, quem trabalha com microagulhamento, associa o drug delivery, porque a gente está ganhando ali muitos benefícios, tá? Então, segundo raciocínio é o quê? Permear os ativos despigmentantes. Então, por que o microagulhamento ajuda tanto no melasma? Porque eu tenho essa ação de espessamento de epiderme e de derme, que vai deixar essa melanina mais bem distribuída e com mais camada por cima, de modo que não apareça tanto a mancha, então ela fica mais clara. E eu estou indo lá controlar o meu melanócito com os medicamentos. Eu estou conseguindo permear eles e ele vai ficar menos responsivo, produzindo menos melanina, porque ele está trabalhando mais preguiçoso. Entenderam? Fez sentido para vocês? Me respondam aqui. Entenderam o mecanismo? Por que o microagulhamento clareia? E lá, quem chegou agora e não pegou o início da live, eu também falei lá por que escurece, né? Se eu escolher um fototipo muito alto ou se eu fizer muita lesão, eu vou acionar uma cascata de inflamação que vai produzir mais e mais melanina. Então, a gente está falando de rebote, de dar errado, hiperpigmentou, tá? Então, vocês entenderam todo o raciocínio. Agora, vamos para uma parte muito importante, tá? Que é... Tá tudo explicado ali. Eu vou deixar a live salva, né? Senão eu vou ficar repetindo aqui, daí não é justo com quem já chegou no início, tá? Vou deixar a live salva, daí vocês assistam a aula completa que tá tudo explicadinho ali, tá? Então, vamos dar um passo antes agora. Eu vou lá e vou fazer uma lesão por menor que seja, né? Por menor que seja. Então, por mais que, ó, eu tenho só benefícios, né? A gente fala, é muito bom falar das flores, né? Isso é uma coisa que meus alunos falam bastante quando eu dou curso. Eu gosto de fazer curso contigo porque tu é realista, tu fala realmente o que acontece. A gente faz curso e eu, né, sou prova disso que eu já fiz milhares de cursos, né? Nada dá errado com o professor. O professor só faz tudo certo, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, nada dá errado e a gente fica se sentindo né? Nhaca, quando dei uma intercorrência. Mas por que aconteceu comigo? O que eu ainda não sei? O que eu ainda não descobri? Na verdade, todo mundo tem intercorrência, todo mundo sabe evitar, né? Um bom profissional tem que saber evitar, mas nem tudo são flores. Por isso que a gente tem que entender todo o processo, tudo que dá errado, tudo que dá certo, para realmente aprender, né? E evitar, e não fazer as coisas, né? Fazer as coisas da melhor forma possível. Por mais que eu tenha uma lesão controlada, eu trabalho em epiderme, eu não aprofundo a minha lesão, eu usei os ativos certinho, eu vou fazer uma inflamação. Concordam? Só que ela é superficial, mas de igual forma, eu estou fazendo uma lesão. Essa lesão e essa inflamação pode ir lá fazer o meu melanócito querer produzir melanina igual, não é? Ele vai lá e, por mais que seja controlada, ele pode, tá igual, vamos ter que proteger, tá acontecendo alguma coisa aqui. Como que eu vou evitar esse rebote? Preparo de pele, né? Então, o preparo de pele para qualquer procedimento que eu vá trabalhar para clarear melasma ou em fototipo alto, qualquer procedimento de pele, tá? É regra, é lei. Jato de plasma, peeling, até limpeza de pele num fototipo alto daria para fazer preparo de pele, tá? Jato de plasma, peeling, microagulhamento, tudo que eu for fazer de pele,
em cliente que tem melasma ou que é um fototipo alto, que tende a manchar, eu tenho que fazer o preparo de pele. E o que esse preparo de pele vai fazer? Se eu vou lá cutucar o melanócito, fazendo uma inflamação, por mais controlada que ela seja, eu tenho que deixar, se eu deixar esse melanócito mais preguiçoso possível, ele vai demorar para reagir ou nem vai querer reagir, ele está dormindo. Entende? Ele está dormindo. Então, eu faço um preparo com esses despigmentantes que vão lá controlar isso tudo, né? Fazer todo esse controle da síntese de melanina. Ele já está mais preguiçoso, ele já está com as etapas mais reduzidas, ele já não está produzindo tanto pigmento, porque eu estou usando o meu cosmético de uso tópico em casa por pelo menos 15 dias antes da intervenção que eu vou fazer com a lesão, com a injúria, gerando o estresse, que por mais controlado que seja, pode gerar esse estresse. Eu evito que haja uma resposta com melanina. Então, antes de eu fazer o microagulhamento, eu tenho que preparar essa minha pele, especialmente se eu for tratar melasma, por pelo menos 15 dias antes, com os ativos despigmentantes que deixem esse melanócito o menos responsivo possível para quando eu for fazer a minha lesão, ele não querer se proteger a qualquer custo. Ele nem viu que a lesão está acontecendo. Por isso que a gente usa o preparo nos peelings mais agressivos sempre, nos peelings superficiais eu uso sempre, qualquer tratamento para melasma. Entenderam? Então aí a gente já tem mais um argumento e como que esses cosméticos vão agir ajudando, evitando o efeito rebote e ajudando no clareamento. E a segunda situação é no pós-procedimento, tá? Então, eu faço a minha lesão, meu cliente usou tudo que tinha que usar, permeei os ativos despigmentantes nesses canais que eu fiz a perfuração, então eu já consegui fazer com que esses ativos cheguem lá onde está o meu melanócito, mas o cliente está com a pele mais sensível. Eu rompi barreira, eu mudei a composição desse manto hidrolipídico com a perfuração, eu fiz um dano em epiderme com essas agulhas que gerou um processo inflamatório. Afinal de contas, como é que ficou minha pele? Assim, ó, ela saiu de lá, aqui não apareceu muito. Aqui é um ponto final de microagulhamento, né? Aqui é um ponto final de microagulhamento. Onde eu cheguei? Numa hiperemia, né? Para melasma, onde que eu cheguei? Nesse ponto, né? Numa hiperemia. Esse é o ponto final visível que a gente chama, né? Eu ensino vocês tudo isso lá no meu curso, tá, gente? Quem tá aí ouvindo, meu Deus, o que ela tá falando, né? Microagulhamento, todas essas técnicas, queratinócito, melanogênese, ponto final visível, as fórmulas que a gente vai infundir, né? Porque não é pela minha cabeça, eu vou lá e colocar, né? Vou fazer um mix de ativos, um pool de ativos para permear nesse melasma. Lá no meu curso eu dou esse guia de formulações para vocês, porque eu trabalho com todos os ativos manipulados, né? Eu gosto de fazer as minhas formulações para realmente poder otimizar, né? Não adianta ficar lá permeando só ácido tranexâmico. Tem que colocar lá vários despigmentantes para agir em todas essas camadas, em todo esse processo de melanogênese, né? Então eu coloco vários ativos ali na minha formulação. Não vai ser só vitamina C, não vai ser só ácido hialurônico. Eu tenho que pensar em todas essas etapas da melanogênese para realmente meu melasma clarear para valer, né? Para eu aproveitar o máximo do procedimento. E eu gosto de falar que eu dou as fórmulas, porque às vezes, né, tá, vai lá, só vai ensinar a técnica. Não, eu ensino de A a Z, né, do zero. Tudo que tu precisa saber para fazer a técnica, para mandar manipular as fórmulas, as formulações, o que tu pode mudar, o que tu não pode usar ali de jeito nenhum, quais ativos que tu não deve colocar ali, porque se eu tenho essa absorção 500 vezes maior do que usar o produto sob a pele íntegra, tem coisas que eu também não quero que permeie de jeito nenhum ali, né? Que podem ter um efeito citotóxico, que eu tenho que evitar a qualquer custo. Então, eu ensino tudo isso para vocês fazerem essas prescrições e essas associações, né, com segurança e realmente clarear um melasma, né? Tanto que hoje é o meu tratamento preferido, é o que eu mais vejo resultado no clareamento de manchas, é o microagulhamento. Só que, né, quem chegou agora, assiste desde o início, vocês vão entender todo esse raciocínio que leva a esses resultados, tá? Então, falando do pós, eu tenho aquele ponto final visível, eu tenho aquele ponto de que cheguei onde eu quero, né? Então, eu vou lá e coloco, eu preciso proteger essa pele, tá? Eu preciso realizar alguns cuidados no pós, que
vão ficar de responsabilidade do cliente, né? Ele vai ter que utilizar alguns produtos específicos no pós, porque até 8 horas eu ainda tenho penetração desses ativos. Então, o interessante é a gente aproveitar o máximo possível para ele ficar infundindo esses ativos ali naquela pele, né? Por mais tempo possível. E alguns ativos eu vou ter que evitar e eu tenho que reparar essa barreira. Então, nada adianta eu fazer tudo isso, permear ativo, com essa pele sensível, vermelha, sensibilizada, eu pegar sol. Daí eu tô fazendo o quê, gente? Tô fazendo um cabo de guerra, porque eu tô lá, olha lá, estresse, sol, radiação, raios UV, né, radiação, tudo isso eu vou fazer o quê? Né, eu vou fazer um cabo de guerra ali, eu tô clareando, mas ao mesmo tempo eu tô gerando um estresse ali. A pele tá sensível, a pele tá com a barreira comprometida, né? Perguntaram aqui sobre os ativos orais. Sempre é bom entrar já com os nutracêuticos antes do tratamento já, desde o preparo de pele, né? Os antioxidantes, né? Oliolá é um ativo excelente, Polipodium, leucotomus, picnogenol, pomegranate, todos eles são ativos interessantes para a gente utilizar no preparo também, como via oral, tá? E a reparação a gente pode fazer. Eu gosto de trabalhar com fórmulas manipuladas, porque o Cicaplast, ele só vai fazer reparo de barreira. Então, se eu estou trabalhando com microagulhamento, mas ele não é para melasma, o Cicaplast pode ser uma boa estratégia. Mas eu estou também subutilizando todo o meu potencial, entendem? Quando eu falo meu potencial, é o sentido do produto, né? O potencial da técnica. Eu estou subutilizando a técnica, né? Ela poderia ser muito mais efetiva se eu fizesse uma formulação onde eu coloco os reparadores de barreira ali, que inclusive fazem parte da formulação do Cicaplast, né? Mas eu gosto de utilizar ali a vitamina A, fatores de crescimento, junto com os antioxidantes. Né? Então, eu faço um creme que eu posso até fazer uma textura um pouco mais fluida do que o Cicaplast, que é gosmentão, né? Repondo essa barreira com fosfolipídios, ômegas, né? Escolhendo uma base adequada e colocando ali também alguns ativos despigmentantes que eu vou fazer esse cliente ter contato com eles por mais tempo, porque a barreira ainda não está totalmente íntegra. Então, eu tenho uma penetração facilitada durante esses próximos dias do microagulhamento. Ah, Joana, mas 8 horas depois já fechou tudo, nada penetra. Não é que nada penetre. Eu já diminuo grandemente a permeação, lógico, né? Mas eu tenho que entender que eu também ela não está totalmente íntegra. A epiderme tá menor, tá mais sensível, manto hidrolipídico foi para o saco. Então, eu tenho menos camada para penetrar. Então, a penetração vai ser melhor, sim, tá? E daí, claro que... deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Para rosácea, né, gente? A gente tá falando de melasma aqui especialmente, né? Mas sim, o microagulhamento pode ser realizado em rosácea, não ativa. Tem artigos mostrando que ele diminui essa produção de TGF-beta1, que é inflamatório, né? Então, ele consegue sim uniformizar e melhorar a característica da rosácea, especialmente se a gente infunde e permeia, né? Porque eu falo, microagulhamento é um tratamento muito inteligente, né? Porque eu estou facilitando a entrega dos medicamentos nesse drug delivery. Então, na rosácea, a gente pode utilizar ali fatores de crescimento anti-inflamatórios, né? Eu posso permear ali alguns ativos também anti-inflamatórios. TGF-beta2, né? Alfa-bisabolol, tem vários ativos que eu posso ajudar que vão deixar essa pele mais calma, menos reativa e melhorando o aspecto da rosácea também. Tá? Mas a gente está falando aqui de melasma. No meu curso eu ensino todas as técnicas para tudo, tá, gente? Porque o raciocínio clínico libera a gente, né? É libertador, tá? Então, sempre que a gente entende o mecanismo de ação do que a gente está fazendo, e nos meus cursos, todos eles, né? Quem é meu aluno aqui, se tiver algum aluno do micro, pode se manifestar, porque eu ensino vocês a raciocinarem de modo que vocês tenham liberdade para fazer o que vocês quiserem depois, tá? Então, vocês entendendo como que funciona, vocês têm liberdade para modificar as técnicas, associar, mexer em base, mexer em veículo, mexer nos ativos, mexer nas concentrações, associar coisas, né? Então, eu vou trabalhar tanto com rejuvenescimento quanto com controle de melasma. Vocês conseguem personalizar tudo isso. E eu não preciso ir lá ensinar para vocês isso. Eu ensino, né? Porque a base, tudo a gente precisa de um método para fixar o conhecimento.
Mas além disso, eu ensino para vocês o raciocínio para depois vocês fazerem as alterações e mexerem e trabalharem com tudo que vocês precisam. Não é à toa que até hoje, né, hoje o microagulhamento foi minha porta de entrada na estética, pelo fato de eu ser farmacêutica, de eu ter esse conhecimento com os cosméticos já da minha graduação, né? Trabalhei em farmácia de manipulação muitos anos, então eu tenho bastante conhecimento nessa área da cosmetologia, tanto que os meus primeiros cursos todos são dessa área, né? O microagulhamento, prescrição de cosméticos, os peelings. Hoje, né, eu sendo uma mentora em harmonização facial, né, foquei na parte de harmonização. O microagulhamento faz parte de todos os meus tratamentos. E não é balela, né? Meus clientes todos saem com microagulhamento também. Né? Eu faço preenchimento, faço toxina, faço bioestimulador, faço ultrassom, mas eu associo o microagulhamento em todas as minhas técnicas, porque só ele que faz espessamento de epiderme. Só ele que faz espessamento de epiderme. Então, podem falar o que quiser, gente. Laser vai remover epiderme. Pode fazer espessamento de derme, então melhora, assim, flacidez. Um laser ablativo, um CO2 fracionado? Sim. Só que tem chance de manchar e deixa a tua pele mais fina, né? Deixando ela mais fina, ela geralmente fica mais ressecada, né? Eu não tenho epiderme e daí as manchas podem ficar ainda mais evidentes. Então, de tudo. Quer fechar poros, quer deixar aquela pele lisinha, o efeito, né, para fazer uma maquiagem que fique realmente bem lisinha, é microagulhamento, tá? Então, eu gosto muito de associar ele em todas as minhas técnicas, tá bom? O microagulhamento robótico é interessante, né? O Morpheus, né? Aportuguesando aí o Morpheus também, que é um microagulhamento com a radiofrequência associada, né? Com aquecimento, super interessante. Só que é um equipamento hoje de quase $500 mil, né? Um equipamento com Anvisa, né? Um equipamento caríssimo. Mas é uma super alternativa aí também. Esses que vendem hoje de microagulhamento com radiofrequência, eles não têm a mesma potência e a mesma capacidade do Morpheus, tá? Então, hoje a gente tem que botar muito na balança e conhecer muito as tecnologias que a gente está trabalhando para não se jogar, às vezes, comprando uma máquina que prometa um resultado que, na verdade, ela não entrega, tá? Então, a gente tem que considerar tudo isso. Por isso que eu falo do Lavian, né? O pessoal se joga no Lavian. Eu, Joana, não trocaria um microagulhamento por um Lavian, mas nunca, nunca. Então, assim, tem muita mídia, muito marketing, tem seus benefícios? Tem, mas eu consigo os mesmos benefícios com o meu microagulhamento, então eu não preciso alugar uma máquina dessa, né? A não ser que eu queira me colocar no mercado, dentro né, um procedimento que tá hypado aí, todo mundo fazendo, todo mundo falando, as blogueiras tudo falando. Então, também quero oferecer isso no meu consultório? Ofereça. Aprenda a trabalhar com ele, faça um preparo de pele, sabe elencar o teu paciente correto. Claro que vai ter um bom resultado, mas eu digo que eu não trocaria o microagulhamento e não colocaria ele só para entrar na moda, porque eu sei exatamente os benefícios que o microagulhamento me dá. Então, entre um Lavian e microagulhamento, eu prefiro os resultados do microagulhamento, tá? Por todos esses fatores que a gente comentou e que eu falei para vocês aqui desde o início da live, tá? Ele é um tratamento que a gente agrega em todos os tratamentos, né? Como eu falo, ele tem quase nenhuma contraindicação, então 99% dos pacientes vão poder fazer um microagulhamento. A gente vai personalizar, então eu escolho tudo que eu vou colocar ali, porque eu tenho essa facilitação do drug delivery, então eu aumento 500 vezes a permeação de tudo que eu coloco ali, então eu consigo tratar inúmeras queixas, inúmeras situações de pele, e é o único procedimento que realmente me deixa a pele lisa, poros fechados, uniformes, né, que melhora aquele craquelado, melhora as rugas estáticas. Claro que trabalhando dentro de uma construção, né, gente? Vocês sabem que não existe resultado mágico, nenhum tratamento é feito em uma sessão, né? Então, para finalizar, como que a gente faria um protocolo para tratar os melasmas com o microagulhamento? Primeiro de tudo, eu tenho que preparar essa pele, então o cliente tem que entrar com os ativos via oral, via tópica, né, de uso tópico em casa por pelo menos 15 dias. Dependendo do grau desse melasma, a gente estender esse preparo por até 30 dias. Daí eu entro com a minha técnica de consultório, fazendo uma lesão controlada, permeando esses ativos despigmentantes que vão trabalhar nesse melanócito. Então aqui a gente está falando agora, para encerrar, da parte prática, tá? Agora, não pulem a parte conceitual, o que a gente está fazendo e onde que a gente está mexendo, que isso é o que nos dá tranquilidade e nos livra das intercorrências, tá? Então, eu vou lá, coloco esses ativos e depois garanto a reparação dessa pele, né? Protegendo ela, substituindo esse manto hidrolipídico, evitando exposição a fatores estressantes, sol, calor, o mormaço, atrito, porque essa pele está sensível. Então, até ela ficar totalmente íntegra,
eu vou ter que cuidar também. Então, basicamente, são essas as etapas. Quantas sessões eu vou fazer? Quantas forem necessárias. E é por isso que a gente usa muito o microagulhamento para fazer o gerenciamento do melasma no verão. Porque ele vai ter que ter aqueles cuidados, mas é diferente de um peeling onde eu faço uma necrose de toda essa parte externa da pele. Né? Ali eu só estou fazendo uma perfuração. Então, tem uma sensibilização? Tem, mas ela não vai ser tão danosa quanto eu fazer uma remoção desse tecido todo, causar uma necrose ali, né? Que é o que acaba causando a crosta, né? A descamação. A pele não fica tão exposta, né? Eu gosto muito de trabalhar com o microagulhamento nesse gerenciamento de verão, né? Mensalmente. Então, para melasma, quantas sessões a pessoa tem que fazer? Eternamente, gente. Lembram lá no início da live que eu falei? Melasma é crônico, melasma não tem cura. Qual que é a estratégia do melasma? Clarear ele o máximo possível e manter ele claro por mais tempo possível. Essa é a lei. É isso que a gente faz com melasma. Não vai eliminar a mancha. Então, parou de tratar, a mancha vai voltar. Parou de fazer a intervenção, a mancha vai voltar. É que nem diabetes. Parou de usar o medicamento, o teu açúcar vai subir, a glicose vai subir. Então, eu vou ter que estar sempre gerenciando. Não tem como eu abandonar o melasma. Então, quem tem melasma, aquele cliente que chega para o teu consultório, tu já tem que explicar para ele desde o início, ó, não tem cura, é um tratamento crônico que tu vai ter que cuidar sempre. Parou de cuidar, parou de tratar, a mancha vai voltar. Foi para a praia, a mancha vai escurecer. Pegou calor, pegou sol, a mancha vai escurecer. É uma condição da tua pele, entende? Então, não tem tratamento que bloqueie isso, que seja uma vez só. A pessoa fez, mas voltou tudo. Sim, sempre vai voltar. Parou de tratar, vai voltar. Por isso que eu sugiro microagulhamento mensal. A pele já vai estar íntegra até a próxima sessão, né? Então, fez aquele reparo todo, já teve toda a reparação de manto, de extrato córneo, tudo ali já foi concluído até a próxima intervenção, que geralmente é ideal a gente esperar uns 30 dias. Quer fazer um microagulhamento cosmético, somente com drug delivery, usando um cartucho nano ali, só para fazer permeação de ativo, eu posso trabalhar fazendo a cada 15 dias um microagulhamento cosmético, né? Somente com o tratamento com cartucho nano ali, sem lesão nenhuma, né? Então eu posso repetir com mais frequência. Então, o microagulhamento sempre mensal. Até quando? Até quanto o cliente quiser investir, até quando ele quiser manter o melasma dele claro, né? É isso, ele vai ter que fazer manutenção. Mas o bolso está apertado. Diz que faça cada 45 dias, 2 meses, mas que mantenha fazendo. Tá? Então, para melasma, esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio para tudo, para todos os restos de microagulhamento? É uma aula de microagulhamento sobre cicatriz de acne, rejuvenescimento, linhas? Não, gente. Aqui a gente está falando de melasma, tá? E eu trouxe para vocês o raciocínio clínico para vocês tratarem melasma com o microagulhamento, tá? Aqui me perguntaram algumas coisas, ó. Deixa eu só voltar aqui. Me perguntaram para braço aqui, ó. Nos braços com manchas escuras bem claras. Não vai ser tão efetivo, José. Ali a gente tem que fazer peelings químicos mesmo para remover essa camada. Aí a gente está falando de manchas senis, né? Melanoses solares, manchas do fotoenvelhecimento, onde a gente tem hiperpigmentações, mas também hipopigmentações, né? Então ali a gente já está falando de um dano repetido dessa exposição solar, que é diferente do melasma, tá? Então ali realmente a gente tem que remover essa camada. Ali realmente os peelings químicos vão ser muito mais efetivos do que o microagulhamento, tá? Perguntaram aqui também, você repara por quantos dias? 15 dias e depois muda os ativos? Geralmente eu reparo por 7 dias e depois eu já entro com uma fórmula despigmentante. Ele volta com aquela fórmula do preparo. Repara por 7 e volta para a fórmula do preparo. Que ali vai ter uma concentração maior dos despigmentantes e a pele já vai estar íntegra. O que acha de usar ácido mandélico na limpeza de pele? 15 dias antes do primeiro microagulhamento em consultório. Se estiver já usando o preparo de pele em casa, com ativos despigmentantes, eu faria, senão não, tá? Porque eu já vi frost de mandélico em limpeza de pele. Ou seja, o ácido acabou permeando. E daí, se esse melanócito não estava preguiçoso, se já tem um melasma ali, eu posso, às vezes, manchar, tá? Então, é uma estratégia interessante se ele já tiver em uso de despigmentante no home care. O que mais? Qual agulha você gosta de usar? Não tem tamanho de agulha, tá, gente? Eu uso a Tattoo Pen da Aston. Não existe tamanho de agulha. Quem faz o meu curso entende que não é ali que a gente tem que focar, tá? O que a gente tem que pensar é no princípio da perfuração. Tá? Já ouviram falar do princípio de Fakir, lá da física, da cama de pregos? Né? Quanto mais agulha eu tenho, menos perfuração eu tenho. Quanto menos agulha eu tenho, mais perfuração eu tenho.
Então, é esse raciocínio que a gente leva em consideração. Então, eu não quero tanto, mas também não quero uma, tá? Mas profundidade de agulha não leva em consideração. A gente tem que pensar onde que a gente quer chegar e o que a gente quer fazer ali. No meu curso eu ensino tudo isso para vocês, tá? Gente, façam um curso. Estão perguntando, vão lá, é um curso barato, não é nem R$500 e vocês conseguem recuperar isso aí num atendimento, em 2 atendimentos e um conhecimento que vocês vão levar para tudo na vida de vocês, da estética. Sério mesmo, vale muito a pena porque eu dou uma formação para vocês em tudo isso, tá? É libertador, tá? Vale cada centavo. Eu falo que meu curso de microagulhamento, eu tenho vários cursos, né? Mas o microagulhamento ele te dá formação, ele te dá muita bagagem para depois tu entender tudo que tu vai fazer, até outros procedimentos, peeling, jato, tudo que tu vai fazer em pele, ele te dá uma bagagem enorme sobre fisiologia da pele. E todo o processo de microagulhamento, afinal de contas, é um curso de microagulhamento, todas as técnicas e os ativos também, tá? O nome do meu curso é Matriz da Pele, tá ali no link da minha bio, é só vocês irem ali e clicar em Matriz da Pele que vocês já são direcionados pro link, tá? Microagulhamento para acne, total, ótimo, exatamente para ele controlar toda a inflamação e também fazer esse efeito de renovação de epiderme, tá? Depois procedimentos, continua usando os mesmos cremes de preparo, sim, já respondi, faz o mesmo creme de preparo. Qual seria um bom despigmentante? Daí vocês têm que olhar, né, gente? Vão lá fazer meu curso. Faço tratamento de acne, claro que sim, no meu curso falo sobre a técnica para acne, quais ativos utilizar, quais evitar, tá? Ali no link da minha bio é Matriz da Pele, tá? Façam que vocês não vão se arrepender. Tá? O curso é online, comprou, você já tem acesso a todas as aulas, a apostila, tá? É um curso que como eu falei para vocês, é do zero. Quem já tem conhecimento, eu tenho vários alunos no curso que já trabalhavam com microagulhamento e que agregou muito na técnica, na prática, no raciocínio de entender o que está fazendo. E pessoas que começaram do zero, né, que nunca fizeram nada como porta de entrada, também já conseguiram executar a técnica, começar os atendimentos, associar ele em todos os outros procedimentos. Então, é um baita do investimento, tá? Não é querer ficar vendendo, sabe que a minha veia vendedora não é a melhor, eu gosto realmente de trazer para vocês o que funciona, o que dá certo. E é um curso que eu sou muito orgulhosa e não tenho nem vergonha de vender e de falar, porque realmente é um curso muito completo. E a gente dá todo o suporte, né, gente? Um dos diferenciais do nosso curso é o suporte. Então, assim, todas as dúvidas que vocês têm, lá na descrição da primeira aula, tem o link do Telegram, que é o nosso grupo de suporte. Então, ali a gente vai conversando com vocês todo o tempo, tá? Todo o tempo. As dúvidas que surgem, né? Tudo isso que vai... Todas essas dúvidas que vão acontecendo, às vezes, na hora de fazer as formulações, de elencar os pacientes, a gente está dando suporte para vocês full time ali, tá? Então, é um curso que vocês têm suporte, tem ajuda, né? Não é só as aulas ali, seja o que Deus quiser. E ontem, gente, nossa, eu vou contar pra vocês uma aqui, só pra quem tá ao vivo vai ouvir essa. Eu ia até falar nos stories, eu desisti, não vou falar. Eu comprei um curso, porque como eu dou curso online, eu acabo comprando um monte de curso pra ver o que o povo tá vendendo aí, né? Eu comprei um curso, eu nem vou falar de quê, não vou falar professor jamais, mas a professora sugeriu a pessoa comprar fio no Shopee. Vocês têm dificuldade, gente, isso aí vende até no Shopee, é baratinho. Olha o nível. E a pessoa falava de uma região, chamando a região de sobrancelha. Ela estava trabalhando na orelha e ela dizia, vira a sobrancelha, bota e ela nem para gravar de novo a aula. Ai, gente, sério, assim, absurdos, tá? Não, meu curso online não é nesse nível, tá? Eu sou uma profissional que tem bastante experiência, eu jamais ousaria colocar nada ou colocar o meu nome em nada que não contribuísse efetivamente na formação de vocês, tá? Eu tô citando isso porque eu fiquei nervosa vendo o curso, nervosa, fiquei mal. Eu falei, gente, é sério que esse é o tipo de curso online que é vendido por aí, né? Enfim, a gente vê que a gente tá muito à frente. Então, quando eu falo que é um curso barato, é um curso muito barato, porque eu paguei nesse curso o mesmo preço do curso que eu vendo, e assim, me desculpa, não tem comparação. A pessoa realmente não sabia o que ela tá falando. Ela começou a falar de anatomia, ela pegou a orelha não sei o que, é composta por uma parte externa, por uma parte interna. Gente, tem noção que a pessoa não sabe o que ela tá ensinando. Ela não sabe o que ela tá ensinando. Fecha parênteses, desabafo. Desabafei, desculpa. Mas fiquem muito tranquilos que não é isso que vocês vão encontrar lá, tá? O que mais vocês perguntaram aqui? Pele com melasma e acne, o tratamento é diferente? Não, o tratamento vai ser... Na verdade, o tratamento é o mesmo, porque o raciocínio é muito semelhante. O que a gente vai fazer, às vezes, agregar alguns ativos nessa mesma formulação. Ou eu vou ter dois ativos que eu posso colocar os dois
nessa permeação, entendeu? Coloco um, depois coloco o outro, né? Coloco os dois ali. Daí eu tenho ações que vão agir sinergicamente para tratar essas duas disfunções. O que você acha sobre sangria no microagulhamento? Falei isso lá no início da live, tá? Não é o tipo de microagulhamento que eu trabalho. Primeiro de tudo, a adesão do cliente vai doer bastante. Então, o cliente não vai querer continuar, né? E microagulhamento precisa de adesão. Eu preciso que esse cliente volte, continue fazendo para dar um melhor resultado. Gosto de trabalhar numa cascata de inflamação via queratinócito, via superfície de pele, via mensagem celular, que vai ter o mesmo resultado. Falei isso lá no início da live, Ana. Vou deixar a live gravada, depois tu assiste ela lá desde o início, tá? O que mais aqui? Socorro! Queria ser atendida por você, vem pra Foz do Iguaçu. É isso aí, gente. Gostaram da live? Foi uma baita aula, né? Rolou bastante informação aqui. Então, de novo, deixo o convite. Quem quiser ser meu aluno do Matriz da Pele, as vagas estão abertas. Lá no link da minha bio, clique em Matriz da Pele, vocês já vão ser redirecionados para a nossa página. O acesso é imediato. Além de todas as aulas, tem a apostila, tem um guia de formulações com mais de 50 fórmulas prontas para tudo que vocês precisam para trabalhar com microagulhamento, aonde que vocês vão chegar, entender o raciocínio clínico, anatomia, fisiologia dessa pele para vocês trabalharem com segurança. Tá? Afinal de contas, a gente precisa de argumento, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, não é só vender procedimento, tá? Então, eu sempre vou preferir a caneta, não gosto de trabalhar com o roller, né? E tudo isso eu vou explicando lá no curso para vocês. Beleza, gente? Então, espero vocês na nossa turma, né? Já vi várias alunas aqui assistindo a live também. Eu sempre tenho alunas nas lives, porque tudo que, às vezes, sempre a gente traz informações, linka uma coisa, ajuda a renovar o conteúdo, a se atualizar, né? Então, eu gosto sempre de trazer essas lives para vocês nas quintas e eu conto sempre com a galera que já me acompanha aqui também. Tá bom? Espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar um print, me marcar, agradeço, né? Isso também sempre ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. E além do curso do Matriz da Pele, também tem o curso de prescrição de cosméticos, que é um curso baratinho lá, para quem quiser se familiarizar com os ativos, com a cosmetologia, para vocês personalizarem o skincare do cliente de vocês, esse home care, né? O que esse cliente usa em casa. Então, quem ainda não trabalha com os ativos manipulados também está perdendo uma boa oportunidade de personalizar esse skincare, né? E é um baita de um diferencial no nosso atendimento. Eu falo que eu tenho clientes que hoje, né, é muito fácil ter muitas pessoas realizando as mesmas coisas, né? Botox tem tudo que é esquina, preenchimento todo mundo faz. Então, o que faz o cliente ser atendido por mim e querer continuar comigo além dos resultados, além do atendimento, né? O a mais que ele ganha, né? Então, todos os meus clientes já saem com uma formulação personalizada, né? Com exatamente o que ele precisa, ele vai lá, manda fazer e já entra com um tratamento em casa que tenha total acordo com aquilo que a gente faz no consultório, né? Não o que ele chega lá, que o atendente da farmácia indica ele fazer, né? Então, tem um curso de prescrição de cosméticos também, ali no link da minha bio, o Fórmulas de Sucesso e o nosso curso de formação em peelings químicos, que tem atualização, inclusive, do peeling de fenol lá também, tá? Todos os peelings, todas as formulações, preparo, tudo que vocês precisam aprender para trabalhar com os peelings químicos também. Esses 3 cursos são da modalidade online, então vocês têm acesso a ele também de início imediato e estudam aí com a autonomia, né, que o curso online nos dá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Obrigada por terem ficado aí até o final. Um beijo, bom almoço e até quinta que vem.